Capítulo 11. Gênese espiritual. Princípio espiritual. Item 1. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não necessita mais de demonstração do que o princípio material. De certa forma, é uma verdade axiomática. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria se afirma pelos que lhe são próprios. Segundo o princípio, todo efeito tendo uma causa e todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há ninguém que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, um aviso, atestando por isso mesmo um pensamento, uma intenção. Ora, como não pode vir a ninguém a ideia de atribuir o pensamento à matéria do sino, temos de concluir que ele é movido por uma inteligência a qual o sino serve de instrumento para essa inteligência se manifestar. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se o homem vivo pensa, é então que há nele alguma coisa que não mais existe quando ele morre. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz o sino se mover está fora dele, enquanto a que faz o homem agir está nele mesmo. Item 2. O princípio espiritual é a coroação da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, pois não poderíamos mais conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade unicamente sobre a matéria bruta, como um monarca terrestre, durante toda a sua vida, não reinando mais do que pedras. Como não podemos admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se ele só tivesse que exercê-las sobre a matéria. Item 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom criando seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada após alguns dias de sofrimento sem compensações, entretendo sua vida dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem terem pedido isso, pensando um instante para não conhecerem mais que a dor, e se acabarem para sempre ao fim de uma curta existência. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam uma crueldade sem sentido da parte de Deus. Eis porque o materialismo e o ateísmo são consequências um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Então, o materialismo é consequente de si mesmo, embora não o seja com a razão. Item 4. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é natural no homem. Ela está nele em estado de intuição e de aspiração. Ele compreende que somente aí está a compensação pelas misérias da vida. Essa razão porque sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas, e mais crentes em Deus do que ateus. A ideia intuitiva e a força do raciocínio. O Espiritismo vem acrescentar a sanção dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, da sua imortalidade e da sua individualidade. Ele ajusta e define o que essa ideia tinha de vago e de abstrato. Ele nos mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, seja depois, seja durante a vida do corpo. Item 5. O princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? Como sempre, partindo da observação dos fatos, diremos que se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para confundi-los. Contudo, como vemos os seres que vivem e não pensam, como as plantas, vemos corpos humanos ainda ser animados de vida orgânica quando já não há qualquer manifestação de pensamento, vemos que se produz no ser vivente movimentos vitais independentes de qualquer ato da vontade, e vemos que durante o sono a vida orgânica está em plena atividade, enquanto que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior. É de se admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Então, desde que a matéria tem uma vitalidade independente do espírito e que o espírito tem uma vitalidade independente da matéria, torna-se evidente que essa dupla vitalidade repousa em dois princípios diferentes. Capítulo 10, itens 16 a 19. Item 6. Teria o princípio espiritual sua origem no elemento cósmico universal? Seria ele apenas uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc. Se fosse assim,
o princípio espiritual sofreria as modificações da matéria, ele seria extinto pela desagregação como o princípio vital, o ser inteligente não seria mais do que uma existência momentânea como o corpo, e ao morrer ele retornaria ao nada, ou o que seria o mesmo voltaria ao todo universal, numa palavra, isso seria a confirmação das doutrinas materialistas. As propriedades sui generis que reconhecemos no princípio espiritual provam que ele tem sua existência própria e independente, pois se ele tivesse sua origem na matéria, ele não teria estas propriedades. A partir de que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chegamos a essa conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constitutivos do universo. O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos, assim como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, corpos orgânicos e inorgânicos. Item 7. Admitido o ser espiritual, e sua fonte não podendo ser a matéria, qual é a sua origem, seu ponto de partida? Aqui, os meios de investigação absolutamente se acabam, como em tudo aquilo que diz respeito ao princípio das coisas. O homem apenas pode constatar o que existe, sobre todo o resto, ele não faz mais do que emitir hipóteses, e, seja porque esse conhecimento esteja fora do alcance da sua inteligência atual, seja porque haja para ele inutilidade ou inconveniência possuí-lo no momento, Deus não lhe concede esse saber nem mesmo pela revelação. O que Deus permite que seus mensageiros lhe digam e o que, aliás, o homem pode deduzir por si mesmo do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos têm um mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pela sua atividade individual, que todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura através de seus esforços pessoais, que todos, sendo filhos do mesmo Pai, são objeto de uma igual solicitude, que não há ninguém mais favorecido ou melhor dotado do que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem o objetivo. Item 8. Ao mesmo tempo em que Deus criou mundos materiais desde toda a eternidade, Ele tem igualmente criado seres espirituais eternamente. Sem isso, os mundos materiais ficariam sem finalidade. Conceberíamos melhor os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes mundos sem os seres espirituais. São esses mundos materiais que deveriam fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento de suas inteligências. Item 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa é a meta que eles devem alcançar. Ora, sendo Deus criado desde toda a eternidade, e criando sem cessar, desde toda a eternidade tem havido seres que atingiram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos tendo sucedidos aos mundos, quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que nasceram para a vida até os que desde toda a eternidade haviam tomado lugar entre os espíritos puros, normalmente chamados de anjos. União do princípio espiritual e da matéria. Item 10. Como a matéria deve ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento das suas capacidades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, e por isso veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Como a matéria deve ser ao mesmo tempo o objeto e o instrumento do trabalho, então Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Portanto, o corpo é ao mesmo tempo o envoltório e o instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, veste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal como se entrega a um operário ferramentas menos grosseiras na medida em que ele é capaz de executar uma obra mais delicada. Item 11. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito quem modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo na proporção em que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades,
Numa palavra, ele o molda conforme sua inteligência, Deus lhe fornece os materiais, cabe ao homem os pôr em obra. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou se quiserem, uma aparelhagem cerebral mais aperfeiçoada do que as raças primitivas. Assim se explica igualmente o cunho especial que o caráter do espírito imprime nos traços da fisionomia e nas feições do corpo. Capítulo 8, item 7. A alma da terra. Item 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, para o seu adiantamento ele deve fazer uso de suas capacidades, que a princípio são rudimentares. É por isso que ele veste um envoltório corporal adequado ao seu estado de infância intelectual. Envoltório esse que ele abandona para vestir outro na medida em que suas forças crescem. Ora, como em todos os tempos houve mundos e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos, em todos os tempos os espíritos, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, encontraram os elementos necessários para a sua vida carnal. Item 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as transformações da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida passa então a se tornar inútil, deixa o corpo como se deixa uma casa em ruínas, ou uma roupa desgastada. Item 14. O corpo não passa assim de um envoltório destinado a receber o espírito. A partir de então, pouco importam a sua origem e os materiais de que ele é construído. Que o corpo do homem seja ou não uma criação especial, ele não é menos formado pelos mesmos elementos que o dos animais, animado pelo mesmo princípio vital, ou, por outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, como é iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Este é um ponto sobre o qual não há contestação. Considerando apenas a matéria, e fazendo abstração do espírito, o homem então nada tem que o diferencie do animal. Porém tudo muda de aspecto tão logo se estabeleça uma distinção entre a habitação e o habitante. Um nobre senhor sob a palha ou vestido com a bata do camponês não deixa de ser um nobre senhor. É o mesmo que ocorre com o homem. Não é a sua vestimenta carnal que o eleva acima do bruto e faz dele um ser à parte, é o seu ser espiritual, seu espírito. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Item 15. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro não passava de uma transformação do segundo. Não há nada aí de impossível, sem que, se for assim, a dignidade do homem tenha o que sofrer com isso. O corpo do macaco pôde servir muito bem de vestimenta para os primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra, sendo essas vestiduras mais apropriadas às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez de uma vestimenta especial ter sido feito para o espírito, ele teria ali encontrado uma já pronta. Ele então se vestiu da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como o homem às vezes se veste da pele de certos animais sem deixar de ser homem. Está bem entendido que aqui não se trata mais do que uma hipótese, de modo algum colocada como princípio, mas dada somente para mostrar que a origem do corpo não prejudica em nada o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica igualdade entre o seu espírito e o do macaco. Item 16. Admitindo essa hipótese, podemos dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nos detalhes, conservando em tudo a forma geral do conjunto. Item 11. Os corpos melhorados, em se procriando, reproduziram-se nas mesmas condições, como acontece com as árvores enxertadas, deram origem a uma espécie nova que pouco a pouco se distanciou do tipo primitivo à proporção que o espírito progrediu. O espírito macaco que não foi aniquilado continuou a procriar corpos de macaco para o seu uso, como o fruto do selvagem reproduz os selvagens, e o espírito humano procriou os corpos dos homens, variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. O tronco se bifurcou, ele produziu um ramo, que por sua vez se tornou tronco.
Como não há transições abruptas na natureza, é provável que os primeiros homens que surgiram na Terra tenham diferido pouco do macaco na forma exterior, e sem dúvidas não muito também pela inteligência. Em nossos dias ainda há selvagens que, pela longura dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta similitude com o macaco que só lhes falta ser peludos para completar a semelhança. Encarnação dos espíritos. Item 17. O Espiritismo nos ensina de que maneira se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma ação direta sobre a matéria. Falta para ele um intermediário e esse intermediário está na vestimenta fluídica que, de certo modo, faz parte integrante do espírito. Vestimenta semimaterial, isto é, pertencente à matéria pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ela é extraída do fluido cósmico universal, que sofre nessa circunstância uma modificação especial. Essa vestimenta, designada pelo nome perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido e apreensível pelo pensamento, torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível, do mesmo modo como se dá com todos os fluidos imponderáveis que, como se sabe, são os motores mais poderosos. O fluido perispiritual é, portanto, o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo do seu pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, agindo sob a impulsão da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes exteriores. Ele tem os nervos como fios condutores, como no telégrafo o fluido elétrico tem por condutor o fio metálico. Item 18. Quando o espírito deve encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germen ao qual ele é atraído por uma força irresistível desde o momento da concepção. À medida que o germen se desenvolve, o laço se aperta, sob a influência do princípio vital material do germen. O perispírito que possui certas propriedades da matéria se une molécula a molécula ao corpo que se forma, donde podemos dizer que, por intermédio do seu perispírito, o espírito se enraiza de certa maneira nesse germen como uma planta na terra. Quando o germen chega ao seu pleno desenvolvimento, a união fica completa e então ele nasce para a vida exterior. Por um efeito contrário, quando esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo, mantida apenas por uma força atuante, essa união entre o perispírito e a matéria carnal efetuada sob a influência do princípio vital do germen se desfaz. Quando essa força deixa de agir, então o perispírito se desprende molécula a molécula, como havia se unido, e a liberdade é restituída ao espírito. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas sim a morte que causa a partida do espírito. Desde o instante em que após a morte a integridade do espírito fica intacta, e desde que suas faculdades adquirem até uma maior penetração enquanto o princípio da vida fica extinta no corpo, fica a prova evidente que o princípio vital e o princípio espiritual são duas coisas distintas. Item 19. O Espiritismo nos faz compreendermos pelos fatos que ele mesmo nos permite observar os fenômenos que acompanham essa separação. Às vezes ela é rápida, fácil, suave e insensível. Doutras vezes ela é lenta, trabalhosa e horrivelmente penosa conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. Item 20. Um fenômeno peculiar, igualmente demonstrado pela observação, acompanha sempre a encarnação do espírito. Desde que este é apreendido pelo laço fluídico que o anexa ao germe, a perturbação toma conta dele. Essa perturbação cresce à medida que o laço se aperta, e nos últimos momentos o espírito perde toda a consciência de si próprio, de sorte que jamais tem consciência do seu nascimento. No momento quando a criança respira, o espírito começa a readquirir suas faculdades, que se desenvolvem na proporção em que são formados e consolidados os órgãos que devem lhe servir para sua manifestação. Item 21. Mas, ao mesmo tempo em que o espírito recupera a consciência de si mesmo, ele perde a lembrança do seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente, aptidões que ficaram temporariamente em estado latente e que, voltando à sua atividade,
vão ajudá-lo a fazer mais e melhor aquilo que ele não fez anteriormente. Ele recomeça o que foi feito pelo seu trabalho anterior, o que para ele é um novo ponto de partida, um novo degrau a subir. Aqui também se manifesta a bondade do Criador, pois a lembrança de um passado muitas vezes aflitivo ou humilhante somando-se aos amargores de uma nova existência, poderia lhe perturbar e entravá-la. Ele não se recorda senão do que tem aprendido, porque isso lhe é útil. Se às vezes ele conserva uma vaga intuição dos acontecimentos passados, essa intuição é como a lembrança de um sonho evasivo. Eis então um novo homem, por mais antigo que seja seu espírito, ele se firma nos novos rumos ajudado pelo que ele aprendeu. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos seus olhos e ele julga se empregou bem ou mal o seu tempo. Item 22. Portanto, não há solução de continuidade na vida espiritual. Apesar do esquecimento do passado, o espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação não passa de uma fase especial da sua existência. Esse esquecimento só ocorre durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito parcialmente desprendido dos vínculos carnais e de volta à liberdade e à vida espiritual recorda-se. Sua visão não é mais tão obscurecida pela matéria. Item 23. Tomando a humanidade no seu grau mais baixo da escala espiritual, entre os selvagens mais atrasados, pergunta-se se este é o ponto inicial da alma humana. Na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, diferente do princípio material, individualiza-se e se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desabrocha suas primeiras faculdades pelo exercício, por assim dizer. Isso seria para ela sua fase de incubação. Tendo esse ser chegado ao grau de desenvolvimento que esse estado comporta, ele recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria assim filiação espiritual do animal ao homem, como há aí filiação corporal. É preciso convir que essa teoria, fundada na grande lei de unidade que preside a criação, corresponde à justiça e à bondade do Criador. Ela dá uma saída, uma finalidade, um destino aos animais, que deixam de ser seres deserdados, mas que encontram no futuro que lhes está reservado uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais ele é dotado ao entrar na humanidade, atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde ele saiu. Por haver passado pela fieira da animalidade, o homem não se seria menos homem, já não seria mais animal, como o fruto não é raiz, como o sábio não é o feto sem forma pelo qual entrou no mundo. Mas esse sistema levanta inúmeras questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, nem tampouco é oportuno examinar as diferentes hipóteses que se têm formulado sobre este assunto. Pois, sem buscarmos a origem da alma e as fileiras pelas quais ela pudesse passar, vamos tomá-la a partir da sua entrada na humanidade, no ponto em que, dotada de senso moral e de livre-arbítrio, ela começa a ficar sujeita à responsabilidade dos seus atos. Item 24. Para o espírito encarnado, a obrigação de providenciar a nutrição do corpo, a sua segurança e o seu bem-estar o força a empregar suas capacidades a essas buscas, a exercitá-las e as desenvolver. A sua união com a matéria é, pois, útil ao seu adiantamento, eis porque a encarnação é uma necessidade. Além disso, pelo trabalho inteligente que ele realiza na matéria para o seu proveito, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo onde habita. É assim que, progredindo individualmente, ele colabora com a obra do Criador, da qual é agente inconsciente. Item 25. Todavia, a encarnação do espírito não nem constante nem perpétua, é apenas transitória. Deixando um corpo, ele não retoma outro imediatamente. Durante um espaço de tempo mais ou menos considerável, ele vive na vida espiritual, que é sua vida normal, de tal modo que a soma do tempo passado nas diferentes encarnações é pouca coisa comparado ao tempo que ele passa no estado de espírito livre. No intervalo de suas encarnações, o espírito progride igualmente, no sentido de que ele aproveita, para o seu avanço, os conhecimentos e as experiências adquiridas durante a vida corporal. Ele examina o que fez durante sua estadia terrestre,
revisa o que aprendeu, reconhece suas faltas, traça seus planos e toma resoluções pelas quais pretende se guiar em uma nova existência, procurando fazer melhor. É assim que cada existência é um passo avante na senda do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Item 26. A encarnação normalmente não é uma punição para o espírito como alguns pensam, é uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. O céu e o inferno. Capítulo 3. Itens 8 e seguintes. À medida que o espírito progride moralmente, ele se desmaterializa, isto é, depura-se, subtraindo nele a influência da matéria, sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam, sua felicidade fica proporcional ao progresso realizado. Entretanto, como ele age em virtude do seu livre-arbítrio, por negligência ou má vontade ele pode retardar o seu avanço, conseguintemente, ele prolonga a duração de suas encarnações materiais, que então se tornam uma punição para ele, pois, por falta sua, ele permanece nas faixas inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. Portanto, pelo seu trabalho de purificação sobre si mesmo, depende de o espírito abreviar a extensão do período das encarnações. Item 27. O progresso material de um globo acompanha o progresso moral de seus habitantes. Ora, como a criação dos mundos e dos espíritos é incessante, e como estes progridem mais ou menos rapidamente em virtude do seu livre-arbítrio, resulta daí que há mundos mais ou menos antigos, em diferentes graus de adiantamento físico e moral, onde a encarnação é mais ou menos material e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantado, povoada de espíritos relativamente inferiores. A vida corpórea aqui é mais penosa do que em outros planetas, como é em lugares mais atrasados, onde a existência é ainda mais penosa do que na Terra, e para as quais a Terra seria relativamente um mundo feliz. Item 28. Quando os espíritos têm realizado num mundo a soma de progresso correspondente ao estado desse mundo, eles o deixam para encarnar em outro mais avançado, onde adquiram novos conhecimentos e assim por diante até que, a encarnação em corpos materiais não sendo mais útil para eles, vivam exclusivamente da vida espiritual, onde ainda progridam em um outro sentido e por outros meios. Tendo chegado ao ponto máximo do progresso, eles desfrutam da suprema felicidade. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, eles conhecem o pensamento de Deus e se tornam seus mensageiros, seus ministros diretos para o governo dos mundos, tendo sob suas ordens os espíritos de todos os graus de adiantamento. Desta forma, todos os espíritos encarnados ou desencarnados, qualquer que seja o grau da hierarquia a que pertençam, do mais baixo ao mais elevado têm suas atribuições no grande mecanismo do universo, todos são úteis ao conjunto, ao mesmo tempo em que são úteis a si mesmos. Aos menos adiantados, como aos simples servos, cabe uma tarefa material a princípio inconsciente, depois, cada vez mais inteligente. Por toda parte no mundo espiritual há atividade, em nenhum ponto a ociosidade inútil. De certo modo, a coletividade dos espíritos é a alma do universo, é o elemento espiritual que age em tudo e em toda parte, sob a impulsão do pensamento divino. Sem esse elemento, não há mais do que matéria inerte, sem finalidade, sem inteligência, sem outro motor senão as forças materiais que deixam uma imensidade de problemas sem solução. Pela ação do elemento espiritual individualizado, tudo tem um propósito, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, esbarramos em dificuldades insuperáveis. Item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climáticas propícias à existência da espécie humana, os espíritos humanos nela encarnaram. De onde vieram eles? Quer esses espíritos tenham sido criados naquele mesmo momento, quer eles tenham vindo totalmente formados da Terra, do espaço ou de outros mundos, a presença deles por um tempo limitado é um fato, pois antes deles não havia nada além de animais. Eles se revestiram de corpos apropriados às suas necessidades especiais e às suas aptidões, e que, psicologicamente, pertenciam à animalidade, sob a sua influência e pelo exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e se aperfeiçoaram. Eis
o que resulta da observação. Então, deixemos de lado a questão da origem, ainda insolúvel no momento. Tomemos o espírito, não no seu ponto de partida, mas no ponto em que os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral se manifestando nele, o vemos desempenhar seu papel humanitário, sem nos inquietarmos com o ambiente onde passou seu período de infância, ou, se preferir, de incubação. Apesar da analogia de seu envoltório com o corpo dos animais, saberemos através das faculdades intelectuais e morais que o caracterizam distinguir os homens dos animais como distinguimos, debaixo das mesmas roupas grosseiras, o homem rústico e o civilizado. Item 30. Conquanto os primeiros que vieram devessem ser pouco adiantado até pela razão de que eles deveriam encarnar em corpos muito imperfeitos, deveria aí haver entre eles diferenças sensíveis nas características e aptidões. Os espíritos similares naturalmente se agruparam por analogia e simpatia. A Terra ficou assim povoada de diversas categorias de espíritos, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Os corpos recebendo a impressão do caráter do espírito e se procriando conforme seu respectivo tipo, resultou daí diferentes raças seja quanto ao físico, seja quanto ao moral. Item 11. Continuando a encarnar de preferência entre seus semelhantes, os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo físico e moral das raças e dos povos, que só desaparece com o tempo, pela sua mistura e pelo progresso dos espíritos. Revista Espírita, julho de 1860. Frenologia e Fisionomia. Item 31. Podemos comparar os espíritos que vieram povoar a Terra a essas tropas de emigrantes de origens diversas que vão estabelecer-se numa terra virgem. Ali encontram madeira e pedra para erguer suas habitações, e cada qual lhe assinala um cunho diferente, de acordo com o grau do seu saber e de sua inteligência particular. Eles ali se agrupam por analogia de origens e de gostos. Esses grupos acabam por formar tribos, em seguida povos, tendo cada qual seus costumes e suas características peculiares. Item 32. Portanto, o progresso não foi uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes naturalmente adiantaram-se em relação às outras. Sem contar que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual tinham vindo encarnar na Terra após os primeiros recém-chegados, tornaram a diferença de progresso mais visível. Com efeito, seria impossível atribuir o mesmo tempo de criação aos selvagens que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, e ainda menos aos europeus civilizados. No entanto, esses espíritos de selvagens também pertenciam à humanidade. Eles alcançarão um dia o nível de seus irmãos mais velhos, mas isso não será certamente em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver mais em correspondência com o seu desenvolvimento, eles emigrarão desse meio para encarnar num grau superior, e assim por diante até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos cada vez mais avançados. Revista Espírita, abril de 1862. Perfectibilidade da raça negra.